Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia, cara de sono, FAC 185, quase aqui, rapaz, que baianice que tá hoje, mas vamos lá, é bem cedinho agora, são 7h10 mais ou menos. Bom, vamos direto que eu tô com 8 páginas de pergunta, não dá pra encher linguiça, né? E não vai dar pra hoje tudo, não vai dar mesmo, mas vamos, quem sabe, né? Vamos lá. Bom, uma pessoa mandou uma questão pra ontem, chamada Programa no Triângulo, dizendo que entrevista... Saulo, tal, temos um programa via YouTube, com temática espiritual e esotérica. Estamos pensando em uma pauta sobre viagem astral, seu nome foi lembrado imediatamente. Será que você poderia participar? Se estiver interessado, por favor, entre em contato pelo nosso e-mail. Eu botei aqui no FAQ, porque, como justificativa para muitas outras coisas, a gente tem, claro que a gente pode sim, não às vezes eu tenho grandes dificuldades de administrar e aparenta não respeito, sabe, com muita gente que não que tanto que escreve pra gente, que solicitando ajuda, algumas pessoas querendo parceria, é muito difícil, sabe, administrar. Não eu não estou reclamando não. A atenção, mais a vida da gente, você conseguir manter uma vida equilibrada entre que você não fica só na espiritualidade, em que você não aparenta a sua família, que você é uma pessoa que vive, sabe, no mundo de hoje as pessoas que lidam muito com espiritualidade, às vezes são vistas como fanáticas, como pessoas estranhas, como pessoas que correm da realidade. Então, no trabalho, no dia a dia, eu chego mais cedo para gravar os fax, acordo cedo, boto minha esposa para sair com sono e tal, de um jeitinho para a gente não pegar trânsito também. Então não é fácil administrar e eu estou disposto sim a sempre estar ajudando, estou sempre com ideias. Às vezes a gente cria um monte de projetos, é muito difícil colocar todos eles em prática. Isso tudo é administração da vida, a dificuldade, vontade não falta, né? A gente tem, enfim, vamos lá tentar dizer aqui que eu estou disposto sim a participar. Vamos tentar marcar uma hora com carinho, no momento em que a gente consiga fazer isso aqui da melhor forma possível, certo? Então é só para falar que o equilíbrio entre a sua vida pessoal e isso aqui que é o problema. Eu vou botar isso aqui, começou mais ou menos a 1 minuto e 30 e 20, 10 segundos depois, né? Vamos lá. O Carlos Moura, 13,50. Carlos Moura pergunta uma questãozinha pra gente aqui, que a gente está aprendendo junto, sobre celulares. Saulo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os possíveis efeitos que celulares, que são geradores de campo eletromagnético, podem ter sobre a desarmonização de chakras e fluxo de energias em nossos corpos, uma vez que eles são mantidos durante grande parte do dia junto aos nossos corpos. Forte abraço, tá aqui. Tá aqui o meu. Bom, eu vou só vou contar 2 relatos. Eu não gosto. Não é que a gente não tenha teoria de livros lidos, tem. Normalmente você utiliza uma mesclagem entre o que você leu e o que você realmente vivenciou. É o que eu faço aqui. Pelo fato de ele estar saindo do corpo desde pequeno, tal, você lidou, eu lidei com muitas coisas parecidas com o que a gente lê por aí. Algumas delas eu quebrei, que são mais simples, outras são realmente até mais complexas. Outra vez, foram 2 ou 3, pelo menos umas 3 vezes, mas vou contar 2. Certa vez eu tava com meu computadorzinho, eu tenho uma mesinha bem baiana, ela entra embaixo da cama assim tal, só fica eu deitado, eu quase fico assim, deitadão, só faltava uma rede para ficar perfeito. Aí, e eu tava aí, eu dormi com o computador assim, aqui em cima do meu peito,
fechei ele, quase dormindo, fechei a tampa. Quer dizer, ele estava em stand-by, né? Ele desliga. O notebook. Aí eu comecei a tirar para a mão e senti o campo, atravessei uma madeirinha que tem da mesa, e sentindo assim, ó, quando você passa fora do corpo, passa porta, ultrapassa barreiras, você, ainda mais muito próximo à faixa de atividade de cordão de prata, você sente a textura mais ou menos das coisas. Você, por exemplo, você pega na coisa, aí você vai forçando, não sei se vocês estão vendo na mesa aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Aqui. Aí você vai forçando, aí com o tempo a sua mão começa a passar pela mesa. Ela vai entrando, não é uma coisa assim que você passa de vez e você sente aquilo passar por dentro de você. Uma sensação nova, totalmente estranha ao cérebro físico. As primeiras sensações são confusas, porque como ele não conhece aquilo, a interpretação desse não conhecimento ele é bem estranha. Aí você sente passar. Quando eu fui passando a madeira, que eu cheguei no notebook, eu já falei esse exemplo, eu vou falar. Sabe quando, vou dar o mesmo exemplo, que eu acho que é o que eu mais consegui entender. Sabe quando você pega uma pilha de 9 volts e bota na língua e sente aquele choquinho? Imagine isso numa proporção bem maior, só que em todos os lugares você passa. Então quando eu cheguei nele, eu senti choques, como se fosse é tão difícil de dizer, cara, comparar. Uma coisa totalmente com um campo eletromagnético muito forte, que treme assim, como se estivesse ligado na tomada, só que não chega a ser uma tomada que vai te prejudicar, mas incomoda. Então quando eu passei, eu comecei a passar a minha mão por dentro dele, do notebook, e senti aquele negócio incomodando mesmo, a parte, aí eu tirei a mão, botei por cima. Quando eu botei a mão por cima, sabe quando o campo eletromagnético é tão forte que sua mão parece deslizar em cima dele para passar, e fui passando, então existia um campo eletromagnético que influenciava na dimener, na faixa de energética, na dimensão energética, a ponto de eu sentir muito forte, como se fosse um estado vibracional naquele campo, e o diabo em stand-by, cara. Eu nunca senti o celular especificamente, que eu boto ele mais para longe de mim, na hora que não fica uns 2, 3 metros de mim. Até porque quando desperta de manhã não é muito legal você levantar, às vezes você não quer acordar logo, você aperta o soneca, né? Aí mas o iPad, eu recentemente contei um relato, foi de umas 3 ou um mês no máximo atrás, que eu dormi lendo, estava lendo um livro sobre psicologia, né? Às vezes eu leio algumas coisas assim, para poder entender a mente humana, até com as consciências que a gente encontra fora do corpo, a tão complexa mente humana, né? Aí eu adormeci, apaguei mesmo. Consciência, às vezes acontece, é muito raro dormir assim, mas aconteceu, com muito sono, né? Eu fechei o olho uma hora para meditar, não, vou fechar só um pouquinho e volto para ler. Voltei o caramba que eu botei, meu amigo. Aí eu botei vou fechar o olho só um pouco para dormir aqui e volto. Voltou o caramba. Aí caiu o iPad no meu ombro, só que eu esqueci. Minha mão, sei lá, uma mão veio para cá depois, a outra continuou aqui, né? E eu acordei com a cabeça um pouco virada para o lado contrário, em catalepsia projetiva, e sentindo um incômodo muito grande nessa área aqui. Alguma coisa parecia que estava empurrando e vibrando muito forte aqui. Eu falei, pô, tem um espírito sentado no meu ombro, ou tem algum espírito me obsediando, alguém encostado do lado, tem algum outro, sabe, se eu não tivesse com conhecimento suficiente, ia achar que estava tomando um choque. Só que eu esqueci do iPad, eu só fui perceber que ele estava ali, depois no momento que eu peguei minha mão, e levei até ali e senti, eu falei, pô, o iPad, cara, que porra. Desculpa o termo. Desculpa não, foi por aí mesmo, foi uma porra mesmo. Aí eu falei, pô, e aí, saio do corpo assim mesmo, volto, aí acabei naquela indecisão toda, voltei, tirei o iPad dali, né, até conseguir depois de novo ter outra saída. Mas existe sim, durante o dia não tem jeito. Mas espera aí, Saulo, existem ondas de celulares por todos os lados, micro-ondas, existem ondas de rádio. Isso interfere, de certa forma, interfere. Não é à toa, não que não existe numa proporção bem menor, que no interior
quem viaja mais, quem vai para uma casa mais tranquila, quem sai de apartamento, que apartamento também é mais difícil você sair porque você tem mais acoplamento áurico, né, Maia? E também tem a egrégora da cidade, que é a média das energias, dos pensamentos, das emoções dos habitantes daquela região, que criam uma específica egrégora. Na verdade seria uma coisa positiva, mas cria uma energia característica, né? Que ela é mais densa. E eu saio muito, rapaz, se eu for para praia ou se eu for para Gravatar ou Sairé, como nós vamos de vez em quando, sempre que eu vou deitar, é muito difícil eu não sair do corpo. É muito difícil, pelo menos não tem uma catalepsia, alguma coisa assim. O que não acontece toda noite aqui. Eu saio 2, 3, 4 vezes por semana, porque então, tem dia que eu chego cansado mesmo do trabalho. Ontem eu cheguei meia-noite, aniversário de um parente. Aí deitei, cara, fiz um EVzinho bem rápido, só para circular a energia mesmo. Tomei um banho, só fiz um chuveirado hidromagnética, aí nem pensei. Até sair do corpo essa noite, vi lúcido num certo momento, mas como eu não tenho lembranças precisas, nem levei em consideração, porque certamente eu não consegui trazer 100% toda a lembrança. Então, os aparelhos, não só os celulares, os aparelhos eletrônicos, todos eles, assim como as ondas, todos influenciam na gente de certa forma. Como não dá para correr das ondas que estão por aí de celulares, de rádio, enfim, de satélites e tal, você pode, pelo menos, tirar do seu quarto televisão e aparelhos que podem estar puxando mais esse tipo de coisa, como de ligar a televisão, se possível, nem ter a televisão lá, porque, como eu falei, mesmo de ligar, em stand-by, não sei se fora da tomada, provavelmente não vai ter, mas não sei, ele vai ter algum tipo de campo. Então, o ideal é tirar para não ter interferência, né? Sim, interferência na gente. No dia a dia tem alguma, mas não como você está, digamos assim, em vigília, dentro de um nível de consciência já baixo, talvez não influencie tanto. Talvez. O Paulo Calegari. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim, que eu peguei por aí por e-mail, outros lugares, mando o pessoal e jogo aqui de todo jeito. Porque algumas não dá para sair e responder, não tem tempo para você ficar. Às vezes a preocupação, você teria que só fazer isso, sabe, da vida. E é complicado. É trabalhar, né? Manter a vida aqui. Bom, o Paulo Calegari. Deficientes no além. Saulo, me chamo Paulo Calegari. Como você não responde minhas mensagens nunca, eu estou respondendo hoje. Mas eu vou tentar assim mesmo. Recentemente, um amigo cadeirante desencarnou. Como ele estará quando chegar no além? Ele terá que se projetar em uma cadeira de rodas, ou ele poderá se movimentar na cadeira de rodas, ou poderá andar normalmente com a cura dos mentores espirituais? Depende, viu? A gente tem que ver que o processo psíquico, que é a mistura das energias com as emoções mais a mente, ele é o que chama de o processo Pensene, né? Holopensene, que são todas as energias com pensamentos, repercussões disso na sua própria mente também. Ele está com ele, ou seja, o que eu quero falar é que uma pessoa que morre com câncer, presta atenção, ela não necessariamente teve câncer a vida toda. Ela vai ter nos últimos 2 anos, normalmente 2, 3 anos, depende do tratamento. Quando a pessoa não tem, chega a um ponto difícil que o corpo não tem como comportar a consciência mais, fica bem pesado, né? Pode ser rápido, pode ser lento. Ela vai chegar com essa doença também no mundo espiritual. Veja bem, a repercussão do corpo astral, ele vai sentir sim as últimas reações que o corpo físico teve. Isso não quer dizer que ele vai chegar do lado de lá e necessariamente vai ficar doente, mas ele vai precisar de um tempo para readaptar o seu estado psicológico e psíquico, que é reação do que o psicológico fez enquanto no corpo espiritual. E o corpo espiritual, como ele é uma cópia, né, o corpo físico como é uma cópia mal elaborada do espiritual, o espiritual também carrega as mesmas assinaturas que o físico carrega de certa forma, e assim como uma pessoa que acaba de desencarnar velhinha, não quer dizer que no primeiro momento que ela chegar lá já vai estar nova. Pode acontecer
de ser uma pessoa muito liberta, que já vem saindo do corpo, mesmo que inconsciente, diariamente ou de sempre, e chegue lá um espírito de uma grande consciência, já de uma preparação para o desencarne, por ter feito várias vezes, ter reencarnado muito, ele chegue lá, já chega em qualquer forma que ele tiver, com um nível de consciência de um espírito maior, como um Ramatiz, que reencarnasse e desencarnasse, ele iria praticamente manter sua forma ideal ou acesso quase que instantaneamente ao seu nível consciencial enquanto encarnado. Mas os seres mortais como eu e você, nós provavelmente vamos sofrer as repercussões. Então, provavelmente, seu amigo cadeirante vai chegar lá na cadeira de rodas. Aí ele vai querer andar, vai ter dificuldade, provavelmente inicialmente, até que ele vai ser levado a um lugar em que aos poucos ele vai recobrar, além da sua própria consciência, a consciência espiritual que ele tinha no momento da erraticidade, no período intermissivo antes da encarnação, e nisso ele vai conseguir levantar aos poucos, até que sentindo as pernas, sentir confiança e voltar normalmente a utilizar os atributos que são, todos os atributos são de origem mental. Se você não está com a aceitação daquilo, você não vai conseguir. Isso significa que se você não carrega uma realidade interna, você tem mais dificuldade de conseguir ela externamente. Se você quiser conseguir uma coisa e lá fora, você primeiro precisa batalhar por ela dentro de você. É uma coisa que você queria que repercute no que você é. Na verdade, é uma realidade, né? O início de qualquer coisa é o pensamento. Você sempre tem uma ideia antes. Sei que parece engraçada a pergunta, mas eu sempre tive essa curiosidade. É a mesma relação aos cegos. Eu sei que o suicida vai para um umbral e o outro para o plano que causa sofrimento da sua morte, tipo tiro na cabeça, como diz o livro Memória de um Suicida, da Ivone. Abraço, eu sei que você vai responder. Essa eu sei que você vai responder. Cabendo você é médium, cara. Você é médium. O cego é a mesma coisa. Tem um relato. No caso do cego, ele também vai chegar lá com essa dificuldade, né? Tem casos que são kármicos, aí ainda diferente. Tem um caso de um livro que eu li há muitos anos, tem muito tempo isso, cara, mais de 15 anos com certeza. 15 anos por aí. Que um espírito, ele nasceu. Lá para os 30 anos, ele tinha um resquício de uma vida passada, né? Isso estava no livro, certo? Então, é só um comentário. Eu não lembro qual é o livro. Não lembro mesmo. Aí ele é espírita. Ele ficou cego, totalmente cego. Teve uma doença e perdeu a visão. Não aguentou o tranco e se matou. Chegou no mundo espiritual cego, não foi lhe dado, olha que interessante, não foi possível e nem lhe dado as condições para recuperar a visão no momento do desencarne e ficou na erraticidade algum tempo no umbral, claro, né? Aí foi resgatado, continuou cego durante o resgate, durante o processo de que ele foi levado lá para o mundo espiritual. Prepararam, assim que possível, uma nova reencarnação para ele, explicando as dificuldades que ele iria ter. Então ele nasceu, a repercussão da sua assinatura psíquica, do seu DNA espiritual, fez com que o corpo dele nascesse cego. Ele então viveu esses 30 anos, faltava viver mais 30 anos cego. Chegou aos 30 anos, ele ficou surdo. Olha que beleza. Só que ele passou, meu amigo, ele já tinha sofrido tanto no mundo espiritual, aprendido tanto, que ele ficou cego super tranquilo, nunca reclamou da cegueira dele, porque era uma expiação, mas ele já via aquilo como natural e como internamente sabia que precisava passar por aquilo. Com 30 anos ele ficou surdo e desencarnou, acho que 5 ou 6 anos depois, não precisava ficar mais, certo? Para esse aprendizado específico, não precisava sofrer mais aquilo, para alcançar nível de consciência. Assim que desencarnou, chegou no mundo espiritual, começando a ver umas nuvenzinhas, não via nada, até que os mentores, os equipes espirituais colocaram ele para enxergar, e aí ele voltou a enxergar e a ouvir. E a partir daí deu um valor que nunca ninguém saberia dizer, o nível dele,
para a visão. E nunca mais ele fala no livro, né? Que depois disso ninguém sabe o que é ver uma coisa como ele, assim, pode até ver, mas a beleza que ele enxerga numa flor era diferente de como ele enxergava antes, quando eu tinha visão, sabe? E ele hoje, e nisso ele cresceu muito naquilo, né? Certamente você vê até o processo que ele nasceu depois disso, foi mais calmo, foi de compreensão. Então, é muito relativo aqui uma pessoa lá com dificuldade nas suas situações dizer que não é karma. Velho, é karma sim, é processo de algum aspecto, algum aprendizado. E os casos hereditários, o que a mãe é cega, o pai também, aí depois de um tempo o filho faça. E sim, o espírito também vem com uma assinatura, seja para ajudar a família com exemplificação e força no caminho, o espírito de porte, que aceita a aprovação, não como aprovação, mas como missão para ajudar aquelas pessoas, ou o espírito vem mesmo já dentro daqui, ó, tem essa família aqui, você vai nascer, ela tem essa repercussão aqui que você também precisa, então há um combina-se, inclusive com os próprios, eles sabem, os pais também. Bom, eu tenho um e-mail aqui que eu não vou falar o nome da pessoa, até tirar daqui. Ó, eu me chamo tal, moro em tal lugar e tenho 32 anos e ainda não consegui ter domínio da projeção. Estudei vários temas dentro da espiritualidade, ocultismo, diversas, e não consegui ter domínio. Domínio realmente é um negócio que tem que sofrer. Eu não me considero, Carlos, eu não me considero, o animal ficou quieto aqui, ninguém percebeu. Você não faz, se você rir aí, você se lasca. Caraca, animal. Eu não me considero tendo domínio da projeção. Eu sei que eu tenho facilidade pelo estudo e dedicação, mas domínio é uma coisa que eu acho que é assim. Só um minutinho. Relaxa. E aqui sair do corpo. Não assim tão rápido, mas a hora que entende, que bem entende, sem dormir, sem controlar, eu não tenho esse domínio. Eu saio, faço tudo possível para poder ter isso. Rala. Estudei vários temas de diversas religiões, de astrologia, mas não consegui ter domínio. Já tive alguns anos atrás, na experiência de estar subindo na cama, quando estava elevado, visualizei duas entidades segurando o livro nas mãos e senti medo. Orei e consegui voltar para pousar na cama. Ó, primeira coisa que eu vou te falar, amiga, é que todo o conhecimento teórico nada tem a ver com a prática. O fato de você ter sido ocultista, ter estudado 1 bilhão de religião, de dominar a Bíblia, eu domino a Bíblia aí, não adianta, né? Eu já li todas as obras do Kardec, pô, onde você viu aí, eu li, velho. Não rola, cara. Não adianta. O processo consciencial, ele está além da teoria. Por que eu estou lhe falando isso? Que tem muita gente com ar de superioridade, com ar de elevação, não é o seu caso, estou falando disso, que se acha altíssimo por carregar e lembrar de cada não. Moisés usava uma bata no Rio Negro, sabe, na passagem do Mar Vermelho, então era Moisés, fulano. Lembra de tudo, sabe de cabeça para baixo. Isso não quer dizer que todo o conhecimento que uma criatura carrega é uma capacidade de armazenamento e processamento, não necessariamente de equilíbrio do seu interior no aspecto lucidez. Conhecimento não é sabedoria no aspecto superior da situação. A sabedoria é quando você sente, vem de sabor, de provar, em latim, né? Você tem que sentir, então não é só saber, é vivenciar. E a vivência você pode saber, não, eu conheço todos os caminhos da muralha do Egito, né? Mas nunca foi lá, sabe? Então é bem relativo, só conhece teoricamente. Acredito que não estava preparado naquele período e agora, após anos, gostaria de praticar novamente. Minha companheira atual tem 28 anos e passa por diversas dificuldades, né? Porque tem mediunidade aflorada e não tem domínio sobre o tema. Muitas dificuldades já passei quando ela incorpora e tem dificuldade, ela não tem muito conhecimento sobre espiritualidade como ela é na prática. Com 2 anos ela começou a se projetar em qualquer momento com extrema facilidade. Você vê que coisa interessante, né? A pessoa tem um certo conhecimento já inato, já vem de outros lugares isso. E está em contato com grandes mestres. Ela não trabalha no estudo, é muito difícil o relacionamento, pois ela tem algumas dificuldades e tal. Às vezes, eu queria saber com você
se quando ela está em astral, quando eu estou no físico adormecido, ela conversa comigo, mas diz que eu não falo muito, apenas que não consiga tirar de mim meus erros e defeitos. Tento conversar, mas ela não diz que não pode, tem dificuldade. Acredito que eu devo continuar os estudos sobre projeção para que eu consiga desenvolver melhor meu lado espiritual. Tenho caminhado na busca da harmonia, tentando melhorar como ser humano todos os dias. Gostaria, se possível, olha, cada pessoa tem dificuldades diferentes. Às vezes a gente consegue enxergar nos outros e algumas coisas não vê na gente, sabe? Dificuldades e facilidades. O que eu vejo aqui é que as pessoas às vezes acham que a gente tem que ser igual. Não é, cara. As pessoas têm... o convívio é uma coisa que é preciso harmonia, preciso compreensão de ambas as partes, de que como é importante a compreensão de que como cada um é, e saber ceder na medida do possível, incluindo os lados espirituais. Muitos casais estão com problemas espirituais por falta de compreensão e respeito um com o outro, sejam das suas crenças, sejam do seu jeito de ser, ou por um achar que o outro é desequilibrado, o outro é melhor que o outro, ou eu sou... e você está errado porque você é fanático e, sabe, e o nível social de compreensão vai dizer, você tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, parar de pensar nessas maluquices. Então, a compreensão do respeito, o nível, e também você tem que ceder algumas coisas, tem que ser estratégico, inteligente, calculista positivo, calculista que ponta, cara, isso aqui, eu já percebi que o caminho não é esse, então, peraí. Será que se eu trato... Como é que eu faço para ajudar a pessoa a vir para cá? Em vez de eu ficar dando sermão, porque você não me ama. Não me ama, porque a pessoa não me respeita, não respeita minha religião, não me ama. Então você tem que ter uma estrutura de como é que eu vou fazer para aquela pessoa ali adentrar no meu universo e eu no dela de uma forma equilibrada, equalizada, sabe? Respirando, tranquilo, como é que eu posso... Então, peraí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu estou percebendo que determinados... Então, vamos tentar, tem processos que você pode fazer. Chama para um lugar, cria um clima de bate-papo. Eu quero conversar com você hoje. Nada de conversar, eu quero conversar com você, animal. Não, calma. Não, eu queria bater um papo contigo, vamos conversar, vamos, marca. Se possível, sai de casa. Sabe, tem que criar o clima, tem que ser diferente. A pessoa tem que entender que aquele momento para você é tão importante que você levou, a pessoa criou uma preparação, um ritual. Aí você pede, não vai num lugar, tal, não vai tomar cachaça muito forte para não conseguir conversar, mas acabar brigando. Pede um refrigerante, senta, um lugar tranquilo, então, sabe, bem tranquilo. Chega na mesa, fala o seguinte, somos eu e você e eu, somos dois. Né? E a gente precisa chegar a um consenso de... Você está aqui, eu estou aqui. Nós estávamos antes, um lá e outro cá. Por um acaso do destino, seja o que for, por aqui nós aceitamos, nós nos escolheu, né? Eu se escolhi para você. Né? Os dois resolveram andar juntos. Vocês são escravos um do outro? Não. Vocês são obrigados a estar aqui? Não. Vocês estão presos por teias mentais de convívio e algumas emocionais e sentimentais, na verdade muitas, né? Beleza, detalhes tão pequenos de nós dois que fazem com que a gente não consiga mais se ver ou travar daqui, afastar, cria, por causa das entradas que nós demos, dificuldade e sofrimento. Amor, é o seguinte, eu gosto de andar perto de você, eu quero continuar. Existem dificuldades, por exemplo, eu sou assim e você é de um jeito. Eu posso ceder em alguns pontos, mas eu não posso ceder em tudo que eu sou, senão não vai ser mais eu, vai ser o que você quer que eu seja. Existe o equilíbrio, eu concordo que eu estou errado aqui. E outra coisa, sempre, nunca, em hipótese nenhuma, quando você for conversar sobre a pessoa com espiritualidade, qualquer coisa, nunca diga, você precisa, não. Nós precisamos. Eu reconheço isso em mim. Porque quando você faz isso, a outra pessoa também vai abrir a possibilidade. Não, mas você sim, mesmo assim não fale. Sim, é porque isso cria um clima de magnetismo, de posicionamento, de respeito, de observação, de diferenciado. Aquela pessoa nesse momento ela tá disposta a tomar atitude. Eu comecei a perceber que essa pessoa não é aquela que eu estou inconsciente convivendo diariamente dentro de casa. É aquele cara, ou aquela menina, ou aquela pessoa que eu conheci antes.
Eu perdi a lucidez que ela tem individualidade. Peraí, ele tem individualidade. E ele pode ir embora. E vai embora, e eu posso ir também. Se não vai concordando com todos, é preciso um consenso, um equilíbrio, nós não, sabe? E a lucidez é uma coisa que vai sendo perdida com o tempo, vai amortecendo. As pessoas têm um costume de se sentir proprietário dos outros. Eu estou falando isso aqui que eu vejo sempre com um problema aqui, não é da espiritualidade, é do convívio. As dificuldades que você tem sobre não sair do corpo, se você comparando o seu com ela, são meras bobagens. Isso é detalhe que vai de cada um. O fato da pessoa não ter um conhecimento que você tem, como eu falei aqui, não quer dizer que ela não tem um domínio sobre o seu próprio interior nesse aspecto, no nível de consciência onde ela já vinha treinando isso, provavelmente dentro de si mesmo, com contato diferenciado, e já carregue essa facilidade, como todo mundo carrega na verdade, mas de rememoração, que é diferente da maioria, né? E você, com todas as bagagens aparentemente que passou, tem mais dificuldade que a pessoa. Isso acontece aos montes aí fora. Como eu falei, conhecimento prático, conhecimento teórico, não é conhecimento prático, ainda mais caracterizado como a projeção astral, que é uma liberdade espiritual, né? É uma mal utilizada em maioria das vezes, mas é. Então traga esse bate-papo para perto, você precisa disso, precisa dessa compreensão. Nós precisamos compreender que somos consciências encarnadas, não escravos uns dos outros. Tem que parar com essa coisa de medo. Eu tenho medo, porque, pô, se eu me separar, eu vou sofrer, meu, vou solar. O que eu vou fazer da minha vida? Você é um espírito encarnado, amigo, certo? Você escolheu estar aí, não, escolheu. Você está porque quer. Todas as raízes que você colocou, elas vão ser realmente complicadas de serem retiradas. Se você vai continuar andando ao lado dessa pessoa, tem que os dois entrar no consenso. Se não, meu amigo, é espírito. Vai ficar sofrendo, carregando? Não vai. Não pode, nem deve. Né? E não tem medo de nada. Se você tiver medo, faça com medo. Ainda assim, vá com medo. Porque medo é uma coisa que vai fazer parte em todas as jornadas. Medo de como vai ser, de onde vai. Então, é importante pensar sempre assim. Vamos fazer para dar certo? Vamos, de forma madura, né? Como duas pessoas que têm que ser felizes, que tem que estar tentando encontrar um caminho legal. Eu botei o animal aqui, não botou da hora. Animal, deixa eu botar aqui. Eu não botei hora em tudo, rapaz. Eu sou um animal. Animal. Rapaz, aqui só botei ali. Procurar a hora. Pegar. Meu Deus. Vou ler mais uma questão aqui, que a gente já está bem cedo aqui. Já dá para ler, mas já mais de uma ainda. Ó, vou fazer um FAQ maior aí, sofra aí, velho. Aperta aí o número aí, veja a pergunta que você quer aí, não vê mais. Relax, como diz o amigo rapaz. Relax aí. Né? Aos 32 e 10. O Marcos Vinícius Barcelos. Sou projetor semiconsciente. Apesar de me projetar como você prefere falar, desde os meus 15 anos, estou com 51, nunca tinha me comunicado com você. Não por falta de vontade, acho que por falta de oportunidade de entrar em contato com o tal. Já tinha deixado de lado meus estudos sobre as técnicas de sair do corpo, estava desleixado, saía por sair, resolvia meus problemas extrafísicos comigo mesmo, deixava a vida me levar, como o Zeca Pagodinho fala. Já tive inúmeras experiências extracorpóreas, cheguei a ministrar palestras sobre o assunto, cheguei até mesmo a ter grupos de estudo, legal. Estudo sobre o assunto há alguns anos, acompanho os FAQs com entusiasmo, não, leio o Wagner e os livros do professor Valdo, fiz 8 estágios de estudo do CAEC, legal mesmo. Nunca fui fisicamente a Foz do Iguaçu, nem penso em ir, mais nada contra. Isso que é para dizer que tenho sido muito obsidiado. Aí já não é tão legal. Extrafisicamente. Por mais que direcione minhas saídas, me carregam para lugares e companhias ruins de baixa energia e com tendências sexuais para meras distrações de minhas reais intenções e tarefas extrafísicas. Certo. Busco estar em sintonia com o grupo, mas ainda não consegui e tal. Pelo menos que eu me lembro. Pode, por favor, falar sobre o assunto? Nosso amigo Marco Vinícius. Amigo Marcos Vinícius, você é um cara estudado, você é um cara com conhecimento, né? Assim, com bagagem. Você é uma pessoa que
estudou bastante, isso é bom, que vai ser mais fácil para a gente poder montar algumas coisas que talvez as entrelinhas a pessoa não enxergue. Vejamos. Você diz aqui que o problema, apesar de todas as facilidades que você mostrou aqui em termos de conhecimento, que é muito bom, que você está se sentindo obsediado no mundo espiritual, ou seja, de alguma forma, eu não sei dizer qual é, algum círculo, digamos que fica algum processo, alguma roda viciosa, né? Aqui, que talvez você não consiga enxergar. Alguma coisa, alguma sintonia de você vai ter que eu não sei o que é, você deixou muito escondido o que é aqui de verdade, talvez você mesmo não saiba, que você precisa observar dentro de você com total lucidez e realidade para você o que eu posso fazer, o que eu tenho feito que me tem deixado dar acesso aos assédios extrafísicos, incluindo tendências sexuais de baixa energia, sintonia e etc e tal. Aqui, amigo, é sua consciência com você mesmo, seus mentores e seus obsessores que vão tentar de todo jeito fazer com que você não consiga trabalhar esse tipo de nível de consciência, de pensamento. Quando você começar a ter, se você tiver alguma raiz, vai começar a puxar. Então você precisa se concentrar nos seus mentores e abrir a possibilidade de que nós damos aberturas, mesmo com todas as bagagens que nós temos de conhecimento, não é sabedoria e processamento, descontrole da administração. Uma biblioteca com livros para todo lado é desorganizada. Você precisa organizar o conhecimento, o equilíbrio entre o emocional, o sentimental e o mental, que é tudo uma mesma inteligência, não é o grande desafio desse planeta, não é fácil. O que é isso? Eu vou lhe dizer que eu não sei falar, não sei. A consciência é uma coisa muito complexa, muito cheia de pontos e vírgulas, e que você vai ter que fazer uma reflexão sobre. Esqueça a base informativa, teórica que você tem por um momento. Você vai precisar utilizar ela, não estou dizendo para você deixar de usar a sua capacidade de processamento, não. Mas por algum momento, você vai precisar olhar para você de uma forma simples e falar, é isso aqui, ó. Eu acho, pelo menos dos pontos que eu enxergo, que se eu melhorar aqui, nisso que eu tenho feito, eu vou melhorar a minha sintonia. Como eu vou fazer para melhorar isso é uma outra coisa. Isso aí a identificação é necessária. Não tem outra saída. De alguma forma, tem algum ponto em você que dá abertura para assédio. Seja algum desequilíbrio de alguma origem, às vezes não vista, não processada, não lúcida. Lucidez não é percepção somente lá de fora, mas lucidez exatamente é a percepção interna, quando você enxerga o que você é, e aí começa a moldar o mundo inteiro, porque quando você muda a forma de enxergar, o ângulo que você enxerga, todo mundo muda, a moldura do quadro muda quando você muda ela. E é um processo totalmente do próprio quadro, é seu. Então é difícil falar aqui o que é, sabe? Mas existe aqui. Você é uma pessoa muito cheia tem muita gente no mundo espiritual cheia de conhecimento sem processamento. Tem pessoas espíritos que eu encontro às vezes com grande bagagem de conhecimento, que dão aulas de você sobre espiritualidade, que já participaram de milhares de sessões espíritas e esotéricas, espirituais, conhecem todos os assuntos, mas não são tocados pelo aspecto interior. Eles não conseguem. É o caso de espíritos, inclusive alguns espíritos inteligentes, alguns dados como magos negros. Cara, se fosse falar de qualquer assunto com eles, eles sabem, mas eles são desequilibrados, não conseguem administrar, processar aquele conhecimento inteiro e se revoltam com coisas simples, aparentemente simples. E dão abertura a assédios maiores de espíritos que se aproveitam disso para te desvirtuar, digamos assim. Eles usam as portas abertas. Qual é a porta que está aberta em você, amigo Marcos? Aí você vai ter que dar uma olhada, certo? Acredite, se há assédio, a porta. Eu não sei qual é. É você que vai ter que olhar isso. Beleza? Força na sua jornada aí. Aproveite tudo que você sabe, nada se perde. Pelo contrário, é utilizado no momento específico que a gente precisa. Marcelo, aos
39,50. Agora a pai anotou, é difícil. Essa caneta rosa só fica na minha mão porque eu me sinto mais eu. Eu fico mais eu mesma. Menina. Bom, o Nil Marcelo, ele não tem usado. Eu deixo aqui porque, como eu falei. Ele manda mensagem. Falta de privacidade e projeção. Ainda dá tempo de escrever, mas deixa eu ver aqui. Dá. Saulo, piloto. Estou numa situação extremamente umbralina e horrível para a realização da projeção astral. Eu tenho um espaço físico para fazer as técnicas. Moro de aluguel em 3 cômodos. Durmo na sala, em um beliche. Embaixo minha irmã. Eu durmo embaixo e minha irmã em cima. Desde que descobri o universo da espiritualidade e principalmente da projeção astral, não consegui mais largar esses assuntos, pois me identifico demais com isso. Como você mesmo disse uma vez no curso de projeção, conhecimento é caminho sem volta. Certamente. Estou desesperado em busca da primo-projeção. Já tentei várias vezes fazer técnicas e acho que até consegui algumas vezes sair em semi-projeção, projeção semiconsciente. Mas nada que me prove que exista a mesma extrafisicalidade devido ao baixo nível de lucidez que atingi nessas poucas experiências. Penso que provavelmente isso deve-se ao fato de eu dormir com gente ao lado. Também dificulta bastante. Talvez, não sei. Já desisti muitas vezes de tentar a projeção devido ao desânimo que sinto de não ter espaço físico para fazer técnicas, mas sempre acabo voltando a fazer, nem que seja de vez em quando. Tenho 23 anos e atualmente estou desempregado, sem nenhuma perspectiva de mudança de local. No caso de uma casa maior com mais quartos e tal. Nem minha tão sonhada privacidade física. Saulo, o que eu faço? Você acha que vale a pena eu voltar a tentar sair do corpo nas condições toscas que me encontro, ou eu deveria esperar quando eu conseguir ter espaço físico para trabalhar as energias projeção consciente? Ó, eu vou lhe dar uma resposta bem claro que é muito mais profunda que isso. Eu falei nisso ontem. Se você quiser esperar, é o mesmo que falar que vai começar depois de morrer. Você não sabe se você vai conseguir chegar aonde você chega. Eu não estou lhe dando tristezas. O fato é que tudo que você tem agora é o agora. O depois, o ontem serve como base para o que nós somos agora, para que a gente possa ser alguma coisa depois, mas mesmo assim o que você tem é o seu beliche, a sua irmã do lado, e essa realidade você vai mudar se você conseguir administrar melhor o agora, incluindo a forma como você vai enxergar as suas experiências, a sua espiritualidade e o mundo que você está. Mentor, amigo, não escolhe pessoas que moram em casas maiores ou menores. O desencarne, amigo, não escolhe as pessoas mais pobres, mais ricas, que moram em ambientes maiores ou menores. A pessoa vencer na vida não precisa estar no ambiente menor ou maior. A pessoa sentir paz, ela vai ter dificuldades, claro, em alguns determinados tipos de ambiente. Com mais dificuldade financeira, ela vai ter dificuldade, então vai ser mais difícil. Não necessariamente quer dizer que essa mesma pessoa com condições financeiras vai sentir paz. Às vezes a maioria que está em depressão, está com dificuldade interna, por não conseguir administrar o si mesmo com pouco. Se você, anota isso, se você não administra o que você é com pouquinho, não tenha a menor dúvida, papai de mamãe, você não vai administrar o que você é com muito. Porque é difícil, quanto mais se tem, mais difícil processar, mais difícil administrar, mais gente complicada a gente tem do lado, e com mais materialismo, mais dificuldade, mais mergulho você vai ter. Você vai ter todo o espaço do mundo e não vai conseguir administrar o seu interior. Se você quiser bem, agora é maravilhoso se você conseguir olhar para você. Você é um espírito dentro desse corpo, nessa situação. A situação, ela nem sempre é realmente a melhor possível, a gente quer deixar um espaço, quer respirar tal. Você não deve parar de tentar ter suas projeções e, mais do que isso, parar de tentar entrar em contato com a sua espiritualidade. Sair do corpo é um detalhe, amigo. Estar bem dentro dele são todos os outros detalhes, porque vai repercutir o que você é lá fora, como você é por dentro. Lá fora, não existe lá fora bom, se não existe um aqui dentro muito bem, sabe? Não existe, não, porque eu preciso de espaço, porque quando eu com espaço, eu vou ser eu mesmo lá fora. Não vai, amigo. Não vai, sabe? Você não está tendo espaço, é dentro do seu coração. A dificuldade, cara... Quando eu fiz o curso básico em 2007,
vivia na Bahia, não é exemplo pra nada, sabe? É um caso pessoal só para ajudar, cara. A minha intenção, sabe? E minha mãe, ela não tá, ela viajou, ela passou uns tempos fora. Na verdade, ela tava morando quase que em Vitória, né, com a mãe e pai dela. Estava eu e meu irmão André lá. E eu tocava, meu irmão André não estava trabalhando, tava só eu mantendo a casa com música. Eu tocava aqui, tocava lá, tal. Tá ruim a época, não tava tão boa assim, os direitos autorais estavam ruins mesmo, velho, nem mês que nem vinha. Aí eu vivia de direito autoral e de música mesmo, tocando por aí. E aí eu tava tocando em bandas menores, porque a época foi uma época meio estranha, em 2007. Jogava em barzinho tal, uma bandinha aqui, outra ali, fazia um show tal, e depois mais barzinho. Aí, pra viver, né? E a gente tinha eu e meu irmão, a gente, assim, dividia as coisas, as dificuldades para pagar a conta de luz, sabe? Mas existia a espiritualidade, eu saía do corpo, cara, ali. A espiritualidade estava ali com a gente, era muito legal. E foi ali que saiu o curso básico, naquela dificuldade ali. E a gente não é, assim, meu irmão André tá de prova disso, da gente junto lá fazendo, e com vontade, ia para lá, voltava, e não era fácil também, porque tudo, a gente não sabia como é que ia ser amanhã, ninguém sabia, eu não sabia que ia estar casado hoje em Recife, formado em análise de sistema, sabe, eu era músico, a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sabia nem se eu ia estar encarnado hoje, 5, 6 anos depois, que eu ia estar fazendo FAQ hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe mesmo. Então não adianta você buscar lá fora, agora. O amanhã vai vir, mas o agora é importante. Porque as oportunidades, elas chegam e elas, quando você está bem, você consegue perceber elas chegando. Você consegue, não só isso, está vibrando tão legal, que ela bate em você e te leva. Então você tem que administrar o seu interior agora, porque é uma irradiação que você está fazendo o tempo inteiro. Se você está irradiando peso, você não vai perceber quando ela passa. Às vezes ela passa perto, assim, cara. As oportunidades estão passando. E elas vão bater em você como um para-raio, se você estiver vibrando aquilo. É um pouquinho da lei de atração, mas num nível um pouquinho mais sutil. Não é aquela lei de atração tosca que pensar positivo, não. É de verdade você ser positivo. Você encontrar em você a espiritualidade em qualquer lugar que esteja. Se é um beliche que você tem, abrace seu beliche, cara. Faça todas as forças do mundo para você continuar tendo a sua espiritualidade aí. É você, tem que estar conectado com você em qualquer lugar que estiver. Porque é assim que vai ser. O dia a gente desencarna, larga tudo aí, fica tudo isso aqui, fica aqui. Você chega lá nu e cru do jeito que você é por dentro. E acredite, muita gente está cheio de palácios de riqueza, vai chegar lá, vai reclamar. Porque é bem mais simples do que aqui. Os pontos, as facilidades, nós não somos tratados com diferentes, são todos iguais, sabe? Ninguém vai chegar, desencarnou, vem cá, desencarnou, vem cá, papai. Não vai rolar isso, é bem sim, legal, cara. E aí, como foi? Foi difícil? Não, espera um minutinho aqui que tá vindo o pessoal aí, tal, a gente vai cuidar ali do outro ali agora, por enquanto. Já voltamos aí, vamos. Então, é um negócio bem simples, é muita gente. Às vezes você tá fora do corpo, você fica, tô fora do corpo, velho, tô fora do corpo, eu tô fora do corpo. Ninguém tá cagando e andando pra isso, velho, lá. Você tá no hospital, o espiritual passando, ninguém nem olha pra sua cara. Então, o processo é assim, é você que tem que estar bem. Se você esperar lá fora dos outros, não vai rolar. É agora, você tem que ter essa espiritualidade dentro do seu coração. A sintonia é uma coisa interna, ela independe de posição, lugar, jeito, onde. E a gente está sempre olhando para lá e não consegue perceber o agora. E pode crer, o agora às vezes é muito melhor do que a gente imagina. A gente está, às vezes, a dificuldade é porque a conexão com a gente é maior. Administre o pouco e depois você vai ter a oportunidade de ter mais facilidade de administrar quando tiver mais. E o que você tem agora é sua irmã, o beliche, e a sua vida e as dificuldades que você tem, seja por falta de emprego, seja por falta dos recursos que normais quando a gente não está trabalhando. Mas é o que você tem agora.
sabe? E a espiritualidade, esse é você na dificuldade. Amanhã, você na facilidade, entre aspas, é na facilidade. E a facilidade, ela é ilusória, não, porque ela não é fácil, é tão difícil quanto agora, mas ela traz recursos que amortecem a consciência. E isso faz com que as pessoas parem de achar que precisam de espiritualidade e buscar Deus. Muita gente fala, não, só busca Deus quem tem dificuldade, porque você vê rico, o rico não, é ateu. Não, normalmente é o pobre que fica... As pessoas ainda têm que falar, é porque a dificuldade faz você entrar em contato muito forte. É verdade que muita gente se perde na religião porque fica buscando fuga da realidade. Eu não estou falando isso para você. Eu estou falando que a realidade é a mesma aqui ou lá, sem diferença, equilíbrio, nem muito nem pouco. Exatamente o meio, né? É isso. Continue, não pare suas técnicas. O mentor não vai fazer distinção de você. Bom, eu tenho mais um e-mail aqui gigante, deixa eu ver a hora. Ia fazer um faca um pouquinho maior hoje, mas esse e-mail aqui vai para amanhã. É o e-mail da Pami, onde ela fala aqui sobre as dificuldades que ela encontrou com ela e em casa, né? O marido dela, tal. Vou levar isso aqui para amanhã. Um bom dia para você. Lembrando que agora, na seu momento, sua espiritualidade está com você. Seja você separado, você sofrendo, você passando... não existe depois para achar espiritualidade. Sempre é agora. Essa coisa da pessoa chegar e falar, não, quando chegar amanhã eu vou melhorar. Tem 2 lugares aqui para achar a hora. Não vai rolar, certo? É sempre um momento melhor que nós temos, é o único que existe agora. E tentar encontrar isso em você, parar dessa fuga. É importante pensar no futuro, administrar, mas principalmente tentando ser feliz, entre aspas, dentro dos que pode, tentando ser lúcido agora, porque é tudo que nós temos. E até o tempo passa mais devagar quando a gente não fica o tempo inteiro lá, né? E a gente tem tendência a fazer isso, certo? Bom, fiquei por aqui. Um bom dia no FAQ 185, né? 185. Um abraço para vocês e nós nos vemos amanhã, se Deus quiser. FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.